Bom, nesse vídeo vamos ver algumas aplicações do Teorema de Green, e a primeira aplicação é para o cálculo de área. Então a gente tem a situação aí onde a gente quer encontrar a área de uma região que é limitada pela curva dada por essas equações paramétricas, né? A primeira componente x de t é dada como seno de 2t, a segunda componente é dada como y de t igual a seno de t, e o parâmetro t variando de 0 até π. Observa que essa é uma curva fechada, né? Quando você substitui o t igual a 0, você tem seno de 0, que é 0, 0, e quando o t igual a π, você tem seno de 2π, seno de π, que é 0, 0. Então é uma curva que começa e termina no 0, 0. Ela está esboçada aqui embaixo, né? Então é uma curva que está acima do eixo x, né? Pelo fato de que o seno é positivo entre t, não, entre 0 e π, e está abaixo aqui do 1, né? Que é o máximo que o seno atinge, certo? No y sendo igual a 1. Então ela está toda dentro do quadrado aqui menos 1 e 1. Então é uma curva limitada, fechada, certo? É simples. Então ela limita uma região D e a gente quer calcular a área dessa região D, certo? Então a gente vai usar o teorema de Green para calcular essa área, e observa que tem uma dica aqui que diz o seguinte: a parametrização dada aqui por essas equações paramétricas, né, é positiva com relação a D. Ou seja, né, então aqui nesse caso, o parâmetro cresce no sentido anti-horário, certo? Então aqui a sua região está sempre à esquerda, né, do vetor tangente. Então como é que a gente usa o teorema de Green? Bom, você quer calcular a área dessa região, né? A área da região ela é dada como sendo uma integral dupla, certo? Onde você integra a função constante igual a 1. Se você integra a função constante igual a 1 sobre a região, você obtém justamente a área. Bom, o teorema de Green diz para você que cálculo de integrais duplas podem ser calculadas por meio de integrais curvilíneas, onde agora você não tem um campo dado, mas você tem o quê? Que essa grandeza que envolve o teorema de Green, né, a derivada parcial da segunda componente do campo com relação a x e a primeira componente do campo com relação a y tem que ser 1, que é a função que aparece aqui. Então aqui você tem o teorema de Green e você tem uma liberdade de escolher esses campos, desde que satisfaçam essa condição. Então, por exemplo, aqui você tem algumas possibilidades de campos onde a primeira derivada, a derivada com relação a x do f2 menos a derivada do f1 com relação a y dá 1. Né? Se deriva essa aqui com relação a x dá 1, essa é 0, então isso dá 1. A mesma coisa aqui, deriva com relação, aqui é 0. Deriva com relação a y, o f1 vai dar menos 1, né? Então menos com menos dá 1, e aqui o f2 é 0. E aqui é a mesma coisa, aqui é uma coisa um pouco mais simétrica, né? Aqui vai dar 1 meio menos menos 1 meio, né? Então dá 1 também. Certo? Então, são três opções de campos que você pode usar, certo? Então, uma vez que você tenha uma escolha desse campo, basta usar o teorema de Green para vir da integral dupla para a integral curvilínea. Então, a gente vai fazer o cálculo da área dessa região usando, por exemplo, esse campo. Então, a gente tem que a área vai ser exatamente integrar sobre a curva C a função x dy, né, que é a segunda componente do campo. A primeira componente do campo era 0. A curva C é parametrizada, né, como sendo seno de t, ao contrário, né, seno de 2t, seno de t, o t variando entre 0 e π. Então aqui a nossa integral curvilínea, fica a integral de 0 até π, o x é seno de 2t, e o dy é menos cosseno, aliás, é cosseno de t, dt. Esse aqui é o y' dt. Bom, agora é simplesmente resolver a integral. Então a gente tem aqui a integral, né, seno de 2t, a gente pode abrir como sendo 2 seno de t, cosseno de t, com esse cosseno fica cosseno ao quadrado de t, dt.
E aqui a gente pode usar uma substituição simples, né? U igual a cosseno de t, o du é igual a menos seno t dt. Então, essa integral aqui fica menos a integral de 2 vezes u ao quadrado, du. Quando o cosseno é zero, o u vai ser 1, e quando t é π, o u vai ser menos 1. Né? Então aqui a gente tem essa integral, com esse menos aqui a gente troca a ordem, fica a integral de menos 1 a 1, 2u ao quadrado, du. Então fica 2 terços de u ao cubo, com u de menos 1 até 1, então a resposta é 4 terços. Então essa é a área da sua região. Observe que a gente passou da integral dupla para curvilínea, né, para obter essa área. Então essa é uma maneira de você encontrar áreas de regiões usando o teorema de Green. O outro exemplo que a gente aplica o teorema de Green é para o cálculo desse tipo de campo. Né? A gente tem um campo que ele tem singularidades, certo? Então observe que agora o seu campo ele não está definido no 0, 0. Né? Então aqui o 0, 0 é uma singularidade do campo. E você quer integrar numa curva, né, que é a elipse, que de alguma forma contém o 0, 0, a singularidade do campo, em seu interior. Né? Então a gente tem que calcular a integral curvilínea desse campo, né, onde a elipse é orientada no sentido anti-horário. Observa, né, que se a gente faz as derivadas parciais que você precisa para o teorema de Green, né, essas derivadas, né, a diferença das derivadas parciais dá zero. Né? Você deriva a segunda componente do campo com relação a x, dá esse valor aqui, y² menos x² sobre x² mais y², tudo isso ao quadrado. Né? A mesma coisa para a outra componente do campo. Né? Então eles são iguais, a diferença é zero, mas como eu disse, você não pode aplicar o teorema de Green no interior da elipse pelo fato de que você tem essa singularidade. Lembra que o teorema de Green ele pede que as derivadas parciais do campo sejam contínuas na região. Né? Essas derivadas parciais não são contínuas, tem essa singularidade na origem. Certo? Então o que a gente faz? A ideia é a seguinte. Né? Você vai construir uma região que não é exatamente o interior da elipse. Você vai usar o fato de que esse campo tem um quociente aqui com x² mais y² ao seu favor. Então você vai construir aqui uma circunferência, né? Por exemplo, uma circunferência de raio 1, que está completamente contida dentro do interior da elipse. Então aqui 1, né? Menos 1. E a região agora que você vai considerar é a região que está dentro da elipse, mas fora desse círculo. Então essa é a região que você considera. E agora você pode aplicar o teorema de Green, porque você isolou a singularidade. Né? Essa região aqui fica fora do círculo, então não tem singularidades. Então a gente aplica o teorema de Green. Né? Aplica Green para essa região. Então a gente tem que a integral sobre a fronteira dessa região, agora aplicando o Green, vai ser a integral dessa grandeza, que a gente calculou, e é exatamente zero para o campo, sobre a região fora do círculo e dentro da elipse, onde a gente pode aplicar o Green. Observa que aqui, né, a sua fronteira ela é a união da elipse com esse círculo que limita, que isola a singularidade. E esse círculo ele tem que ser orientado no sentido horário, para que você tenha a sua região à esquerda, né? A parametrização positiva para você poder aplicar o Green. A elipse está orientada no sentido horário e anti-horário, e o círculo está orientado no sentido horário. Bom, uma vez que isso é zero, a gente pode passar a integral para o outro lado, então a gente vai obter que a integral sobre a elipse do seu campo f1 dx mais f2 dy vai ser igual a menos a integral sobre o círculo no sentido horário do campo dx mais f2 dy. Observa que aqui esse menos a gente pode colocar ele simplesmente mudando a orientação do círculo
e absorver esse menos na parametrização. Então aqui é a mesma coisa da integral do campo sobre o círculo no sentido anti-horário. Então a gente tem que a integral que a gente quer calcular, que é a integral sobre a elipse, é a mesma coisa da integral sobre o círculo no sentido anti-horário. E essa integral fica muito mais fácil de resolver do que a integral sobre a elipse, como a gente vai ver na próxima página. Então a integral sobre o círculo no sentido anti-horário, a gente tem a parametrização do círculo anti-horária como sendo cosseno e seno, t variando de 0 até 2π, então substituindo no campo, você tem a integral de 0 até 2π, o seu campo era menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, então aqui o menos y fica menos seno, x ao quadrado, y ao quadrado, e aqui você tem o x' de t dt. Aqui você tem o y', e aqui você tem o x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, fazendo aqui as multiplicações, né, isso é 1, menos seno com menos seno dá seno ao quadrado, cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado, aqui você tem 1, então fica a integral de 0 até 2π de 1, resposta 2π. Então, a integral sobre a elipse, que era a mesma coisa da integral sobre o círculo no sentido anti-horário, dá 2π. Isso termina o exercício. Nesse exemplo, o que vai ficar claro é que nem sempre a região de integração, para usar o teorema de Green, vai estar explicitamente dada pelo problema. Então, cabe a você decidir como aplicar o teorema de Green, escolhendo a região a ser usada. Então, vamos ver em detalhes o exemplo. Você pede para calcular a integral de um campo, dado por essa expressão. A primeira componente do campo é essa, a segunda componente do campo é essa. Então, vamos chamar isso aqui de F1. Esse é o F2, é a segunda componente do campo. E a curva onde você vai integrar esse campo é a parte da elipse que está abaixo da reta 2y mais 3x igual a 6, parametrizada no sentido anti-horário. Então a primeira coisa que a gente faz é entender que curva é essa, né? Como que a gente obtém essa curva C, né? A parte da elipse abaixo dessa reta. Então primeiro vamos ver a interseção da reta com a elipse, né, que você coloca o y em evidência, né, em função do x, substitui na equação da elipse, então você vai ter aí, né, abrindo esse quadrado perfeito, essa expressão, simplificando, você tem x ao quadrado sobre 2 menos x, que te dá duas soluções, x igual a 0 ou x igual a 2. Substituindo o x nessa equação do y, você tem x igual a 0, y igual a 3, ou x igual a 2, y igual a 0. Então, esses são os pontos de interseção da elipse com essa reta. Então, a gente indica aqui embaixo. Certo? Então, aqui você tem o ponto 0, 3, e esse é o ponto 2, 0. Então, a elipse que você está interessada, né, a parte da elipse, é que está abaixo dessa reta, ou seja, é o que está... Vou apagar a parte que não interessa. Então, só essa parte da elipse te interessa. Você está integrando o seu campo ao longo dessa curva, parametrizada no sentido anti-horário. Você tem isso aqui. Como que a gente aplica o teorema de Green a essa situação? Você observa que essa curva é aberta, né? Essa reta aqui, a gente colocou ela só para mostrar o que está abaixo. Ela não faz parte da curva, então vamos apagar ela também. Então, se a sua curva é só esse pedaço da elipse. Então, o que a gente faz? A ideia é a seguinte. A gente vai fechar essa curva usando segmentos de reta que estão ao longo dos eixos. Então, aqui a gente tem esse segmento de reta e esse segmento de reta. Então, a gente fecha essa curva. Então, agora essa curva, o pedaço da elipse, junto com esses dois segmentos de reta, limitam uma região do plano. Antes não limitava, porque era uma curva aberta, mas agora limita. Então essa é a região que você vai usar o teorema de Green. São 3/4 da elipse, né? Fica faltando esse pedacinho aqui. Então a região é essa. Vamos ver aqui, né, a derivada parcial do campo com relação a y na primeira componente. É essa expressão.
a derivada da segunda componente com relação a x te dá essa expressão, certo? Aqui você derivou com relação a y, né? Então ficou 4. Aqui tem uma derivada do exponencial, né? Esse menos aqui desce pela regra da cadeia, né? Então fica 4 menos 2x elevado a x ao quadrado menos y. A derivada com relação a x aqui da segunda componente tem esse 6. E aqui tem um x ao quadrado que vai fazer com que desça esse 2x aqui pela regra da cadeia. Então você observa que esse pedaço aqui com esse pedaço cortam quando você fizer a subtração. Então fica 6 menos 4, te dá 2, é o resultado dessa diferença das derivadas parciais. Então, para aplicar o teorema de Green a essa região, a gente tem o seguinte: a integral sobre a fronteira da região, né, parametrizada. Observa que ela está parametrizada positivamente, né? A sua região está sempre à esquerda, certo? Da parametrização. Então você pode aplicar o teorema de Green. Aqui é o teorema de Green. A integral dupla de 2 vezes o elemento de área, certo? Bom, 2 aqui sai para fora, então fica simplesmente 2 vezes a área da região. Então aqui é a área de D, que é 3/4 a área da elipse. A elipse com eixos 3, né, no y e 2 no x, fica simplesmente 2 vezes 3, π. Né? Então a área da elipse é sempre π vezes AB, né, onde A e o B são os dados, ou as interseções com o eixo x e o eixo y. Então aqui você simplifica, né, fica 4, aqui corta, 3 vezes 3, 9. Então essa é a integral sobre a fronteira de D. Mas observa que a fronteira de D é a curva C, onde você queria integrar, seguida desses segmentos de reta. Então aqui você tem a integral sobre C, que era o que você gostaria de obter, mais a integral sobre o segmento de reta, que eu vou chamar de C1, que é sobre o eixo X, mais a integral sobre o segmento de reta ao longo do eixo Y, que eu vou chamar de C2. Certo? Então, isso é o resultado que dá 9π. Mas a gente só quer esse pedaço. Então, como é que você resolve? Simplesmente calculando as integrais sobre os segmentos de reta e subtraindo 9π disso. Vamos então calcular as integrais sobre os segmentos de reta. C1 é o segmento de reta que liga o ponto 20 ao ponto 00. Então a gente pode parametrizar ele por meio dessas equações paramétricas, né, onde o x vale 2 menos t, com t variando de 0 até 2, e o y é constante igual a 0. Certo? Se a gente substitui nas equações do campo, então a gente obtém, né, o dy é 0, porque o y é constante, então só tem aqui é 0, porque só tem variação no x, então a gente substitui o y igual a 0 e o x de t dessa forma, a gente obtém essa integral de 0 até 2, de 2 vezes 2 menos t é elevado a 2 menos t ao quadrado, né, pela equação da primeira componente do campo. Então aqui, usando uma substituição u igual a 2 menos t, a gente resolve essa integral. Fica a integral de 0 até 2 menos, né, 2u e elevado a u ao quadrado, que é simplesmente a primitiva dada por e elevado a u ao quadrado, né, menos e elevado a u ao quadrado. Então, substituindo u igual a 2 e u igual a 0, a gente obtém menos e elevado a 4 mais 1. Então, essa é uma integral simples de resolver. A mesma coisa para o segmento de reta, que liga agora o 00 até o 30, que seria o C2. Para a gente fechar a região. Parametriza com x constante igual a 0, o y igual a t, com o t variando, aqui no caso é 0,3. 0,3. E aí você tem então o y variando de 0 até 3, né, com o t, substituindo de novo o dx, nesse caso é 0, porque o x não tem variação, o x' de t é 0, então fica a segunda componente do campo. E aí se você substitui o x igual a 0, você obtém
menos E elevado a menos t. A primitiva é E elevado a menos t. Quando você varia de t igual a 0 a t igual a 3, você obtém justamente E elevado a menos 3 menos 1, que seria justamente o E elevado a 0. Portanto, substituindo agora no que a gente obteve pelo teorema de Green, você tinha que a integral sobre C, C1, C2 era 9π, passando para o outro lado as integrais C1, C2, então a gente tem que 9π menos a integral sobre C1, a integral sobre C2, é justamente a integral que a gente gostaria de calcular, que era a integral sobre o pedaço da elipse. Substituindo agora o que a gente já encontrou nos cálculos acima, tem 9π menos 1 menos E elevado a 4, menos E elevado a menos 3 menos 1, esse 1 corta com esse 1, então a resposta final fica exatamente 9π mais E elevado a 4 menos E elevado a menos 3. Isso encerra esse vídeo, e no próximo vídeo vamos ver uma demonstração do teorema de Green para tipos de região que são simultaneamente regiões do tipo 1 e tipo 2.